Você não é para todos. E isso pode até soar como uma crítica à primeira vista, mas a verdade é que essa frase carrega uma libertação que poucos conseguem entender. Quando você aceita que não vai agradar a todo mundo, algo dentro de você começa a mudar. De repente, você percebe que viver para conquistar a aprovação dos outros é um jogo perdido. É natural querer ser aceito. Se as pessoas ao nosso redor gostam de nós, então devemos estar no caminho certo? Errado. Esse pensamento nos aprisiona, porque nos força a moldar nossa essência de acordo com o que os outros esperam. O problema é que, na tentativa de agradar a todos, acabamos nos perdendo. A verdade é que ninguém no mundo, absolutamente ninguém, vai conseguir agradar a todos. E, quando você tenta fazer isso, você se coloca numa posição vulnerável, onde sua autoestima depende do julgamento alheio. Isso é cansativo, exaustivo e, no fim das contas, inútil. Porque, no fundo, você sabe que nunca vai conseguir atingir as expectativas de todo mundo. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é aceitar que não é para todos. E, mais do que aceitar, abraçar essa ideia. Porque, quando você faz isso, você se liberta de uma prisão invisível que te limita. Essa é a chave para uma vida mais autêntica, mais leve e, ironicamente, mais cheia de conexões verdadeiras. Já percebeu que as pessoas que mais admiramos são aquelas que não estão nem aí para a opinião dos outros? Elas têm uma confiança que brilha. E essa confiança não vem de agradar todo mundo, mas de serem fiéis a quem elas são, independente do que os outros pensem. Isso é inspirador. E você também pode ser assim. Claro, ser autêntico não significa que você vai ser aceito por todos. Na verdade, quanto mais autêntico você for, mais vai incomodar quem não entende ou não aceita sua verdade. Mas, ao mesmo tempo, você vai atrair pessoas que ressoam com sua essência, que te apreciam pelo que você realmente é. E essas são as conexões que valem a pena. Se você está aqui agora, ouvindo essas palavras, é porque, de alguma forma, esse assunto te toca. Talvez você já tenha sentido que não é para todos. Talvez já tenha sido criticado ou incompreendido. Isso é doloroso, eu sei, mas, ao mesmo tempo, é um presente disfarçado, porque isso te dá a oportunidade de crescer, de fortalecer sua identidade e de parar de depender da aprovação de quem nunca vai entender seu valor. E esse é o ponto central de tudo isso. Seu valor não depende do número de pessoas que te aprovam. Ele está em quem você é, no que você acredita, no que você defende. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Quando você percebe isso, o mundo começa a mudar ao seu redor. As críticas machucam menos, as opiniões negativas perdem o peso e, de repente, você começa a se sentir mais livre. Imagine por um segundo como seria a sua vida se você parasse de tentar agradar a todos. Imagine o quanto de energia você economizaria, o quanto de tempo você teria para se dedicar ao que realmente importa para você, o quanto sua mente ficaria mais leve, sem a preocupação constante de tentar se encaixar. Você não precisa ser para todos. Aliás, você não deve ser para todos. O que faz você especial são justamente suas diferenças, suas peculiaridades, aquilo que te torna único. E, sim, algumas pessoas não vão gostar disso, mas tudo bem. Essas pessoas não fazem parte da sua jornada. Elas estão aqui para te ensinar a ser mais forte, mais resiliente e mais fiel a si mesmo. A grande verdade é que, quando você para de se preocupar em agradar todo mundo, você dá espaço para algo muito mais valioso, sua própria satisfação. Você começa a viver para você, a tomar decisões que fazem sentido para você e não para os outros. E é aí que a mágica acontece. Porque, quanto mais você se alinha com sua verdade, mais o universo conspira a seu favor. Quando você finalmente aceita que não é para todos, uma grande mudança começa a acontecer. Você começa a entender que as críticas que tanto te incomodavam, na verdade, não têm o peso que você imaginava. Sabe aquele comentário negativo, aquele olhar de desaprovação ou aquela pessoa que se afastou sem explicação? Tudo isso passa a ser insignificante quando você tem clareza do seu valor. Agora, veja bem,
Eu não estou dizendo que é fácil. Somos seres sociais, e é natural querer ser aceito pelo grupo. Só que viver a vida inteira buscando essa aceitação nos faz esquecer quem realmente somos. Isso é cansativo. Imagine o tanto de energia que você gasta tentando se moldar às expectativas dos outros, às exigências da sociedade e até às normas que você nunca parou para questionar. Mas aqui está o ponto crucial. Quando você se desapega dessa necessidade de agradar, algo dentro de você floresce. Você começa a se conectar com a sua verdadeira essência, aquela parte de você que sempre soube que é mais importante ser fiel a si mesmo do que agradar a todos ao seu redor. É aí que você encontra sua verdadeira liberdade. E sabe qual é a beleza disso? Quando você se torna genuinamente você, sem filtros, sem máscaras, algo incrível acontece. As pessoas certas começam a se aproximar. E essas pessoas vão te admirar não pelo que você finge ser, mas pelo que você realmente é. Elas vão valorizar sua autenticidade, suas particularidades, sua essência. E são essas conexões que valem a pena. Aquelas que não entenderem, deixa ir. Elas nunca fizeram parte do seu caminho. Porque quem é para você, vai ficar. E quem não é, vai embora. E essa é uma das lições mais poderosas que você pode aprender na vida. Aceitar que, assim como você não é para todos, nem todo mundo é para você. E isso é libertador. Quantas vezes você já se viu tentando manter pessoas na sua vida que claramente não estavam alinhadas com quem você é? Seja um amigo, um familiar ou até mesmo alguém que você admira. Você faz de tudo para ser aceito, para ser visto, mas, no fim, a relação é rasa, não te traz paz, nem propósito. Isso é o reflexo de tentar ser algo que você não é. E acredite, isso só gera frustração. E por mais doloroso que seja, às vezes o melhor que você pode fazer por si mesmo é se afastar dessas situações. Permita-se estar em ambientes que te respeitem, que valorizem quem você é. Porque, quando você se coloca em espaços onde sua autenticidade é celebrada, você floresce. E quando você floresce, tudo ao seu redor floresce junto. Essa liberdade que vem de não ser para todos é o que te permite viver uma vida mais leve. Você começa a perceber que o tempo que você gastava tentando agradar quem nunca te valorizaria é o tempo que agora você dedica ao seu próprio crescimento. Suas escolhas ficam mais claras, suas metas mais focadas, e sua vida ganha um novo sentido. O engraçado é que, quando você começa a viver para si mesmo, quando você realmente abraça essa ideia de que não é para todos, as coisas começam a se encaixar de uma forma que você nunca imaginou. As oportunidades certas aparecem. As pessoas certas chegam. É quase como se o universo estivesse esperando você fazer esse movimento de autenticidade para alinhar tudo ao seu favor. E, sabe, muitas vezes, o medo de não ser aceito é o que nos impede de dar esse passo. Medo de ser julgado, medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho. Mas aqui está o segredo. A solidão que você sente quando está cercado de pessoas que não te entendem é muito pior do que a solidão de seguir seu próprio caminho. E, na verdade, ao longo desse caminho, você vai perceber que não está sozinho. Você vai encontrar sua tribo, aquelas pessoas que vibram na mesma frequência que você. Quando você aceita que não é para todos, o que acontece a seguir é uma verdadeira transformação. Você começa a perceber que a rejeição, algo que antes te causava angústia e ansiedade, agora se torna um filtro poderoso. Cada pessoa que se afasta ou te critica está, na verdade, te ajudando a eliminar da sua vida quem não é compatível com seu propósito, com a sua verdade. E, de repente, isso deixa de ser uma dor e se transforma em liberdade. A grande questão é, como lidamos com essa rejeição? Porque, mesmo sabendo que não somos para todos, ainda pode ser difícil aceitar o distanciamento de pessoas que, por um motivo ou outro, foram importantes em nossa vida. Mas a verdade é que o distanciamento é necessário. Quando você abraça quem você realmente é, você inevitavelmente cria uma divisão entre aqueles que ressoam com sua energia e aqueles que simplesmente não conseguem te acompanhar. Isso não significa que essas pessoas são ruins ou erradas. Apenas significa que seus caminhos são diferentes.
E está tudo bem. Aceitar essa diferença é uma forma de maturidade. Não tentar forçar conexões que não fazem mais sentido é um ato de respeito por você e pelo outro. Muitas vezes, insistimos em manter por perto pessoas que já não compartilham da mesma visão de mundo, que já não acrescentam. E isso só atrasa seu processo de crescimento. Cada vez que você tenta se moldar para agradar a essas pessoas, você está abrindo mão de uma parte de si. E, aos poucos, isso te desgasta, te tira energia e faz você questionar o seu próprio valor. A partir do momento em que você começa a dizer não para essas influências, algo mágico acontece. Sua vida começa a atrair o que realmente é para você. Pessoas que te entendem, oportunidades que estão alinhadas com seus objetivos, situações que te fazem crescer. E essa é a verdadeira recompensa de aceitar que você não é para todos. O caminho para essa libertação, porém, não é sempre fácil. Pode haver momentos de dúvida, de solidão, de insegurança. Afinal, estamos falando de mudar um padrão de comportamento que muitas vezes foi construído ao longo de anos. Mas lembre-se, toda grande mudança começa com uma pequena decisão. A decisão de não tentar agradar a todos é o primeiro passo para uma vida mais leve e autêntica. Você começa a perceber que ser verdadeiro consigo mesmo tem um impacto direto na sua paz interior. Sabe aquela sensação de estar em paz com suas escolhas, de estar no controle da sua vida? Ela só vem quando você para de se preocupar com o que os outros pensam. Quando suas decisões começam a ser baseadas no que é melhor para você e não no que os outros esperam. Essa jornada pode ser solitária no início. As pessoas que você pensava que estariam sempre ao seu lado podem se afastar. E isso dói, claro, mas o que você ganha em troca é algo infinitamente mais valioso: a sua liberdade. E com essa liberdade, vem uma clareza que você nunca teve antes. Você começa a ver o mundo com novos olhos, com uma nova perspectiva. E, de repente, o que antes parecia um obstáculo intransponível se transforma em um simples degrau para algo maior. Pessoas que realmente importam, aquelas que são capazes de ver seu valor, vão aparecer. Elas vão se conectar com a sua essência, não com a imagem que você projetava para agradar. E essas relações são genuínas, profundas e verdadeiras. Elas não exigem esforço para manter, porque são baseadas na aceitação mútua, na admiração pelo que o outro realmente é. Essa é uma verdade simples, mas incrivelmente poderosa. A ideia de que você não precisa agradar todo mundo, de que você pode ser fiel a si mesmo e ainda assim conquistar o que realmente importa na vida, é libertadora. Mas também é uma jornada que exige coragem. Coragem para se distanciar da necessidade de aceitação, coragem para abandonar máscaras que, muitas vezes, usamos sem perceber e, acima de tudo, coragem para abraçar a própria autenticidade, mesmo quando isso significa ser incompreendido. Porque ser autêntico não é só uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência emocional. Quantas vezes você já se sentiu esgotado por tentar agradar a pessoas que nunca estavam satisfeitas? Quantas vezes você já sacrificou seus próprios desejos, suas próprias necessidades, em nome de uma aprovação que, no fundo, nunca fez diferença? Isso é um ciclo que consome sua energia e, pior ainda, te afasta de quem você realmente é. E isso é algo que só quem se permite viver de acordo com a própria autenticidade pode experimentar. A autenticidade é magnética. Quando você começa a viver sem pedir permissão para ser quem você é, você libera uma energia que atrai pessoas e circunstâncias que estão em sintonia com sua verdade. Isso significa que as pessoas que não entendem ou não valorizam o que você é vão, aos poucos, se afastar. E isso é ótimo, porque a vida vai ficando mais leve. Muita gente tem medo desse processo de perda, porque acham que ficarão sozinhas ou que vão perder oportunidades. Mas a verdade é que esse espaço que se cria quando as pessoas erradas saem da sua vida é essencial para que as pessoas certas entrem. O mesmo acontece com as oportunidades. O que é realmente para você não vai precisar ser forçado, porque estará alinhado com quem você é de verdade. É engraçado como o medo de ser rejeitado muitas vezes nos paralisa, fazendo com que aceitemos migalhas de atenção, de validação, de carinho. Mas o que eu quero te dizer
Você não precisa aceitar menos do que merece. Quando você se alinha com sua verdade, a vida te dá o que você precisa, mas isso só acontece quando você para de tentar ser o que os outros querem que você seja. E isso vale para todas as áreas da sua vida: relacionamentos, trabalho, amizades. Pare e pense por um instante. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você aceitou uma condição, uma situação, só para evitar o desconforto de ser rejeitado ou criticado? É nesse tipo de escolha que você acaba abrindo mão de partes de si mesmo. E o preço disso é altíssimo. Mas, a partir do momento em que você decide ser honesto consigo mesmo, tudo muda. Você passa a atrair relacionamentos mais saudáveis, mais autênticos. Seu trabalho começa a fazer mais sentido. Suas amizades se tornam mais profundas. Porque, ao parar de tentar agradar todo mundo, você começa a agradar a única pessoa que realmente importa: você. É isso que faz a diferença entre viver uma vida plena ou uma vida de frustração. Não é sobre quantas pessoas gostam de você, nem sobre quantos seguidores você tem, nem sobre quantos elogios você recebe. É sobre se sentir em paz com quem você é. Sobre acordar todos os dias sabendo que está vivendo de acordo com seus próprios princípios e não com o que os outros esperam de você. E sabe o que mais? Quando você vive dessa forma, algo incrível acontece. Você inspira outras pessoas. Talvez sem nem perceber, você começa a mostrar para os outros que também é possível viver de acordo com a própria verdade. Porque no fundo, todo mundo quer isso. Todo mundo quer se sentir livre para ser quem é. Mas poucos têm a coragem de dar o primeiro passo. E, ao ser um exemplo dessa liberdade, você acaba sendo uma luz para aqueles que ainda estão presos no ciclo da aprovação alheia. Agora, eu quero que você pare por um momento e se pergunte: o que está te impedindo de viver dessa forma? O que ainda te prende à necessidade de agradar aos outros? Seja sincero consigo mesmo. Identifique essas barreiras, porque o primeiro passo para superá-las é reconhecê-las. E uma vez que você fizer isso, a mudança já começa a acontecer. Talvez você tenha medo de perder pessoas que são importantes para você. Talvez você tenha medo de perder oportunidades no trabalho, ou de ser mal visto por aqueles que convivem com você. Mas aqui vai uma verdade que pode te surpreender. O que é genuinamente seu não vai te abandonar quando você for autêntico. Pelo contrário, o que realmente é para você vai se aproximar ainda mais, porque estará em harmonia com quem você é. A liberdade de ser quem você é vem com desafios. Claro, algumas pessoas podem se afastar, você pode perder o contato com certos ambientes, mas isso faz parte do processo. No final das contas, você vai perceber que perdeu muito menos do que imaginava e ganhou muito mais do que jamais poderia prever. Ganhou sua paz, sua liberdade e, principalmente, seu respeito por si mesmo. E essa é uma das maiores conquistas que alguém pode ter na vida. O respeito por si mesmo é a base de tudo. Quando você se respeita, você não aceita menos do que merece. Quando você se respeita, você coloca limites saudáveis. Quando você se respeita, você para de desperdiçar sua energia com quem não valoriza quem você realmente é. E isso muda completamente o seu relacionamento com o mundo.